para mais uma aula da nossa revista Primários. Nós estamos estudando alguns heróis e heroínas da Bíblia e hoje, nossa aula 11, vamos aprender sobre Estevão, um herói até o fim. O texto para memorizar essa semana está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13, e diz assim: quem ficar firme até o fim será salvo. Mais uma vez, quem ficar firme até o fim será salvo. O que isso quer dizer? Ficar firme até o fim. Lembra que o nosso herói, Estevão, foi herói até o fim? Quer dizer que você vai persistir toda a sua vida, até o fim da sua vida, você vai persistir na sua fé. E assim nós seremos salvos. Vamos lá? Então a nossa aula, herói até o fim, Estevão. Quem são esses heróis da Bíblia? São pessoas comuns, como eu e você, mas que fizeram algo muito bom. Então, para começar, uma pergunta. Você sabia que existem lugares onde as pessoas são perseguidas por amar a Cristo? Você sabia que existem lugares que nós não podemos falar livremente sobre a palavra de Deus, onde não é possível cultuar a Deus? Existem países que a religião permitida só a religião que o Estado segue. Então a Bíblia, o cristianismo não pode ser pregado. E essas pessoas deixam sua vida, deixam de viver num país livre como o Brasil, onde nós estamos, e vão para esses países e lá pregam a palavra escondido, correndo o risco de ser mortos. E muitos já morreram, assim como o nosso herói de hoje, Estevão, por amar o Evangelho. Morreram porque estavam pregando a palavra, mas não desistiram. Foram fiéis até o fim. Então, nossa leitura bíblica está no livro de Atos, que é depois dos Evangelhos. O capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao 15. Peguem suas Bíblias, por favor. Atos, capítulo 6, do verso 8 ao 15. Diz assim: Cheio, Estevão, de graça e poder, Estevão fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. No entanto, alguns membros da sinagoga dos libertos, junto com sirinenses, alexandrinos e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo coisas blasfemas contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo e os anciãos. Os doutores da lei prenderam Estevão e conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. De fato, nós o ouvimos afirmar que Jesus, o Nazareu, destruirá esse lugar e subverterá os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, esse trecho da Bíblia mostra o início da perseguição que Estevão estava sofrendo. Então, quem foi Estevão? Como é o início dessa história deste herói? Ele era um pregador do Evangelho. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E através da vida dele e no nome de Jesus Cristo, ele pregava e operava milagres. E as pessoas vinham para ouvi-lo falar. E aqueles homens maus começaram a pensar: como nós vamos destruir esse homem? Como nós vamos parar
Estevão e eles não conseguiam achar algo contra ele. E aí eles decidiram, vamos começar a falar mentiras sobre eles, vamos pagar pessoas, subornar pessoas e elas vão falar mal de Estevão. E foi assim que aconteceu. Algumas pessoas começaram a falar, olha, ele fala blasfemas, ele fala contra Deus, ele fala contra o templo santo. E aí eles conseguiram convencer as pessoas a levar Estevão para um julgamento, como se fosse um tribunal, o Sinédrio. E lá ele insiste em falar de Jesus, em falar da palavra de Deus. Usou o Velho Testamento, falou sobre o povo de Israel, mas mesmo assim, aquelas pessoas não queriam compreender a palavra de Jesus. Eles queriam perseguir até o fim a vida de Estevão. E aí, Estevão faz uma declaração, ele fala, olha, eu vejo o céu aberto. E ele estava vendo lá no céu Jesus em pé nos céus. E aí aqueles homens ficam mais enfurecidos ainda, porque ele disse que tinha visto Jesus e os céus abertos. E começam a apedrejar Estevão. Nessa cena, Estevão não reclama, nessa cena Estevão não murmura, ele só pede para Deus que não condene aqueles homens por isso. Ele perdoa aqueles que estavam apedrejando a sua vida. E, continuando, essa cena, ele não resiste, e morre pregando o evangelho. Ele é um herói que vai até o fim. Ele é o nosso exemplo de hoje, porque a fé de Estevão foi inabalável. Ele insistiu e ainda perdoou aqueles que estavam perseguindo a sua vida. Jesus, ele quer nos ajudar a insistir, a conseguir crendo nessa palavra, mesmo que dificuldades venham. Olha que dificuldade que Estevão passou. Ele teve que ir até o fim da sua vida, crendo nesse evangelho. E com certeza ele foi recebido no céu por Jesus e está num lugar maravilhoso, porque quem crê em Jesus também, a Bíblia nos diz, que nós nos encontraremos de novo com ele. Tá bom? Então essa foi a nossa aula, a vida de Estevão, um super exemplo, que Jesus nos ajude a seguir com a nossa fé. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa aula, pela Tua palavra, pela vida de Estevão, que nos ensinou a persistir na nossa fé. Fica conosco, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém.